O Mahabharata. Neste famoso texto hindu escrito no século VIII a.C., descreve-se que o rei Revaita viajou até o céu para encontrar o deus criador, Brahma, e só retornou à Terra centenas de anos depois. Muitos pesquisadores acreditam que este conto hindu seja um dos registros mais antigos de uma viagem no tempo bem-sucedida no passado. Existe uma história de um rei chamado Revaita, que foi levado até o espaço para ver os deuses. E quando ele voltou para a Terra, descobriu que muitas eras tinham se passado. Foram centenas de anos. Esse é o tipo de coisa que aconteceria com viajantes do tempo, em uma viagem no tempo. Você acha que se ausentou só por alguns dias, mas quando volta para a Terra, descobre que se passaram centenas de anos. Assim como a lenda do Canyon Chaco, contos de viagem no tempo similares podem ser encontrados por todo o mundo antigo. No Japão, a lenda de Urashima Taro detalha a visita de um pescador ao deus protetor do mar, Ryujin, em um palácio submarino, pelo que pareceram apenas 3 dias. Quando ele voltou para o seu vilarejo, descobriu que fazia 300 anos que ele tinha saído. Sua casa estava destruída. As pessoas que ele conhecia tinham morrido. Ninguém se lembrava dele nem da família dele. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são só, pode muito bem ser verdade. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador que criou os ETs. Mas acho que existe uma camada intermediária entre Deus e o homem, e esses são os extraterrestres de outros planetas. Temos de aprender que quase todo o nosso conhecimento de religião está errado. A não ser em uma coisa. Existe criação, existe o que chamamos Deus com todo respeito. E temos de aprender com a religião. Somos seres minúsculos, pequenos, neste universo imenso. E Deus é gigantesco. É tão maravilhoso. Nós nunca vamos perder Deus se continuarmos a pensar nos extraterrestres. Deus se torna maior. A Bíblia relata que o profeta Jeremias estava junto com alguns amigos. E nesse grupo havia um menino que se chamava Abimeleque. E Jeremias disse para Abimeleque: saia de Jerusalém, vá até uma montanha e pegue alguns figos para nós. O menino foi até lá e colheu figos frescos. De repente, Abimeleque ouviu um barulho e o vento soprava forte. Ele ficou inconsciente, desmaiou. Passado um certo tempo, ele acordou e percebeu que estava quase anoitecendo. Então voltou para a cidade, mas viu que as ruas estavam cheias de soldados estranhos. E aí ele se perguntou o que está acontecendo aqui, onde estão Jeremias e os outros. E um velho disse que aquilo tinha acontecido 62 anos antes. É uma história de viagem no tempo, escrita na Bíblia. Sul do Egito, Ilha Agiuquia. Aqui, a menos de 10 quilômetros da cidade de Assuã, no vale do rio Nilo, localiza-se o templo de Ísis. Construído no século IV a.C., o templo foi um local de adoração da deusa egípcia da fertilidade e da natureza até o século VI depois de Cristo. Ísis foi a divindade mais importante que o Egito Antigo já teve. Ela foi casada com seu irmão Osíris, e juntos eles realmente se tornaram um casal muito popular. Todo mundo queria ser igual a eles. Ela é vista como um símbolo de vida, enquanto Osíris é considerado a divindade que regia a morte. Então, estando vivas ou mortas, as pessoas podiam se identificar ou com Ísis ou com Osíris. De acordo com uma crença da antiga religião egípcia, a deusa Ísis era conhecida como a Mãe Divina.
Acreditava-se que ela era a alma da estrela mais brilhante do céu, Sírius. Para os egípcios antigos, Osíris era Órion. A constelação, na verdade, era uma personificação literal do grande deus Osíris. E Sírius era a representação da sua esposa, irmã e consorte Ísis. Juntos, os dois comandavam os céus e a vida do próprio povo egípcio. Muitas culturas antigas, incluindo a egípcia, a chinesa, a grega e a japonesa, tinham crenças ou lendas de que os deuses que nos criaram vieram de Sírius. E essa estrela é extremamente importante para todas as culturas antigas. Esse conhecimento originalmente surgiu no Egito Antigo e na África, na tribo Dogon, que achava que seres de luz vieram de Sírius e criaram a humanidade. Hoje é muito claro que várias culturas tinham informações sobre Sírius. Elas escolheram Sírius entre todas as outras estrelas, e isso não tem nada a ver com seu brilho, tem a ver com o fato de que Sírius é responsável pelo envio de emissários para nos educar. É possível que o sistema estelar de Sírius seja o ponto de origem para os deuses dos antigos? Ou, na verdade, seria um local de origem para extraterrestres viajantes do tempo? Um ano-luz é mais ou menos 9 trilhões e meio de quilômetros. Então Sírius é muito longe. Nosso melhor foguete viaja a 11 quilômetros por segundo. É muito rápido. Mas a essa velocidade, chegar a Sírius demoraria 200 mil anos. Até agora, o lugar mais distante em que os humanos chegaram foi a Lua, que fica a mais de 400 mil quilômetros de distância. O próximo passo é Marte algum dia, mas é uma distância enorme para os humanos. A viagem até lá vai levar 6 meses, e conseguir sobreviver em Marte sem oxigênio e tudo mais que estamos acostumados é um desafio enorme. As distâncias são muito grandes e nossa tecnologia ainda não chegou ao nível de superar isso. Nós chegamos à Lua e foi o máximo que conseguimos. Isso não quer dizer que outra civilização não possa fazer isso, mas aqui na Terra não temos tecnologia para tanto. Iraque. Na região que um dia foi a Mesopotâmia, localizadas na margem leste do rio Tigre, do lado oposto à atual cidade de Mossul, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive. Aqui, em 1849, foram encontradas placas sumérias de 6.000 anos, feitas em argila, com a mais antiga forma conhecida de registro escrito. Interpretações do que foi entalhado nas placas citam uma raça alienígena chamada de Anunnaki, que se estabeleceu na Suméria e reproduziu-se com humanos. Os Anunnakis, que vieram da Suméria, onde é hoje o Iraque, falavam de deuses que literalmente criaram os humanos à sua imagem e à sua semelhança. E quando analisamos alguns dos textos sumérios e vários registros que datam de milhares de anos, os Anunnakis são um grande meio para perceber que esses seres realmente existiram. E os Anunnakis trabalharam com ou tiveram alguma relação com os Greys. Nos Anunnakis, Anu é uma descrição de que eles eram ligados a divindades de criação. E, nesse caso, Anu tem ligação com a constelação de Órion. Muito especificamente, isso significa que essas criaturas vieram de algum lugar do universo e vieram para a Terra por nós. Quando estudamos as evidências, parece que um grande número de espécies alienígenas diferentes veio para este planeta. Temos seres pequenos de cabeça grande, os Greys. Temos seres muito altos, praticamente gigantes, que eram chamados de Anunnakis. E temos outras espécies de alienígenas que supostamente são idênticos a nós. Se formos procurar nos registros bíblicos a descrição de Satã, lembra de um réptil. É bem possível
que ele fosse um réptil extraterrestre e que os humanos da época tivessem interpretado que ele tinha ligação com o céu. Existem vários registros na América do Sul e até na Ásia e na China, onde sempre houve uma referência similar aos répteis, já que os reis eram representados por dragões. Então deve ter existido algum tipo de influência global na forma de um réptil. Na cultura chinesa antiga, nós temos os 4 reis dragões, e eles são os deuses dos mares. Acreditavam que eles tinham um palácio de cristal no fundo do oceano. Mas isso não é mitologia porque alguém inventou. De alguma forma, essas criaturas estranhas fizeram contato com os chineses antigos e por isso têm um lugar cativo na mitologia chinesa. Além de terem características de répteis, eles supostamente podiam mudar de forma. Ou podiam assumir o corpo de outra forma de vida, um ser humano, de alienígena para humano. Muitas dessas coisas são difíceis para a gente acreditar e entender, mas ao longo da história existem relatos de que esses répteis tinham habilidades incríveis e até eram capazes de mudar de forma. Alguns pesquisadores chegaram a teorizar que os reptilianos lutaram contra os hominídeos pelo domínio da Terra, o que teria resultado na quase extinção das espécies híbridas e forçado os sobreviventes a se esconder nos subterrâneos. Existem evidências claras de que os antigos testemunhavam acontecimentos, sejam extraterrestres visitando o planeta ou seres estranhos que moravam no subterrâneo. Nós não sabemos, mas existem referências claras de que um ser humanoide e reptiliano avançado que influenciou nossas culturas. Será que estas lendas e representações de serpentes e dragões eram a maneira do homem pré-histórico documentar seus encontros com criaturas híbridas sobrenaturais criadas pelos Greys? Talvez alguma evidência possa mostrar que estamos mais ligados aos Greys do que imaginamos. Minha tendência é endossar a teoria de que fomos feitos à imagem deles. Parece o livro do Gênesis, não é? Mas é bem possível que ETs que se parecem com a gente, ou melhor, nós nos parecemos com eles, vieram para cá, fizeram uma pequena manipulação genética do que encontraram no planeta. Criaram Adão e Eva, que se tornaram o homem moderno, e foram embora por alguma razão. Falta uma peça no quebra-cabeça, e essa peça são os extraterrestres. Eles mudaram o nosso código genético eras atrás e, através de um processo evolutivo, nós chegamos a um ponto de desenvolvimento em que estamos indo para o espaço. O que vemos agora é uma mudança de pensamento nos séculos 20 e 21, defendendo que os Greys são seres do futuro que viajaram no tempo até o nosso presente, que é o passado deles, e evoluíram até virar essa coisa estranha, sem cabelo, acinzentada e com os olhos grandes. Eu tenho que me perguntar se eles são interdimensionais. Digo isso porque a evidência sugere que eles têm a capacidade de dobrar o espaço-tempo com sua tecnologia. Quando nós falamos sobre seres interdimensionais, o que descobrimos é que, hoje, a história antiga e o futuro são exatamente a mesma coisa. Isso também explica por que existem tantas anomalias acontecendo com alguns eventos. Eu acredito que seja possível que eles venham de uma parte distante do nosso futuro. Será possível que seres celestiais avançados viajaram no tempo através de buracos de minhoca a caminho da Terra? Ou estes seres possuíam uma tecnologia de viagem no tempo ainda mais avançada, talvez baseada na complexa ciência da física quântica? Genebra, Suíça. 90 metros abaixo do solo, em um túnel com mais de 25 quilômetros de circunferência,
localiza-se o maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrons. Concluído em 2008 pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, também conhecida como CERN, este enorme projeto internacional pode permitir que os cientistas resolvam mistérios intrigantes relacionados à criação do universo. O Grande Colisor de Hadrons é uma máquina usada pela ciência para estudar como as partículas menores do que um átomo se comportam. O Grande Colisor de Hadrons foi baseado no princípio de se acelerar prótons, que é um dos elementos-chave do núcleo de um átomo. Os cientistas querem acelerar os prótons a velocidades muito altas, num movimento circular e colidir dois feixes que estão se movendo em direções contrárias. Quando se provoca essa colisão de partículas, se obtém um grande número de partículas resultantes. Assim como quando batemos dois objetos e eles se quebram em vários pedaços, os prótons também se quebram. E isso permite o estudo das partículas fundamentais que formaram a matéria. Em 13 de dezembro de 2011, cientistas que trabalhavam com o Grande Colisor de Hadrons anunciaram ter descoberto uma possível evidência da existência do bóson de Higgs, que algumas pessoas chamam de partícula de Deus. Vários físicos já descobriram que existe uma ligação entre as 4 forças da natureza que acreditamos existir. Posso dizer que a cola que mantém tudo isso junto pode ser o bóson de Higgs. É o que dá massa às partículas e também é a coisa que ajuda a unir as forças. Então, descobrir a partícula de Deus é uma maneira de compreender a possível unificação das forças da natureza. Alguns cientistas creem que a descoberta da chamada partícula de Deus pode levar à criação da chamada Higgs Singlet, uma partícula que teria a habilidade de entrar em outra dimensão, mover-se para frente ou para trás no tempo e aparecer no futuro e no passado. Em outras palavras, ela possibilitaria a viagem no tempo. Nós vivemos em um mundo tridimensional e às vezes as pessoas acham que o tempo é uma 4ª dimensão. Mas algumas teorias da física, como a teoria das cordas, dizem que existem muitas outras dimensões, 10 ou 11 dimensões ao todo. Mas algumas dessas dimensões não são acessíveis, nós não as vemos porque essas dimensões são minúsculas, subatômicas, menores do que as partículas de um átomo. E se pudéssemos viajar por essas outras dimensões, iríamos para lugares totalmente diferentes. Será que existem outras dimensões e que não somos capazes de percebê-las? Se for o caso, alguns seres avançados de galáxias distantes já teriam conseguido dominar e utilizar a partícula de Deus para visitar a Terra, como alguns teóricos sugerem. Porque estamos tentando desvendar os segredos do universo com essa máquina. É uma coincidência? Eu acho que não. Esses seres não são muito diferentes de nós. Eles têm cabeça, têm mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz e uma boca rudimentar. E com certeza em várias descrições eles parecem ser próximos de nós e a aparência deles é muito similar aos primeiros conceitos da ficção científica de como a raça humana evoluiria ao longo das eras. Se nós olharmos para os extraterrestres que são descritos como Greys, que foram citados no caso Roswell, vamos perceber que suas formas, em vários aspectos, são parecidas com as que nós projetamos ou prevemos que vamos ter no futuro, se nos tornarmos uma raça que viaja pelo tempo. O incidente de Roswell, no Novo México, aconteceu coincidentemente perto do aniversário da deusa egípcia Ísis. Então, temos que imaginar se esses chamados corpos alienígenas, que supostamente foram encontrados no local do acidente de Roswell, com corpos magros e cabeças grandes, não eram de um tipo de extraterrestre que viajava no tempo.
Eles teriam chegado ao nosso planeta usando conhecimentos avançados da tecnologia do espaço-tempo? Eu acho bem possível que visitantes alienígenas possam usar certas formas de teletransporte. Eles também podem ter dispositivos de propulsão que se aproximam da velocidade da luz. O que nós sabemos é que a física do nosso planeta, a física quântica e a teoria das cordas já deram um grande passo adiante no último século, só por afirmar que não existe restrição matemática para se viajar no tempo, seja para o passado ou para o futuro. E uma vez que a comunidade de físicos diz que não existe restrição, cabe a nós descobrir como fazer isso. A viagem no tempo é basicamente a mesma coisa que teletransporte. Nós podemos ir de um lugar a outro na Terra em questão de milissegundos. Isso revolucionaria todos os tipos de viagem. E, ao mesmo tempo, as conexões entre os próprios humanos e com outros tipos de civilização, incluindo também as civilizações de outros planetas. Mas quem realmente são estas criaturas de outro mundo chamadas de Greys? É possível que tenham vindo para a Terra não do espaço cósmico, mas do futuro ou do passado? Ou seriam viajantes do tempo humanos? Foi dito que os Greys são os humanos do futuro e eles realmente teriam viajado para o passado. Porque, de algum jeito, nós criamos uma condição genética em que os Greys não conseguem mais se reproduzir. E, por isso, eles voltaram no tempo para tentar consertar essa situação. Nos anos 60 e 70, as pessoas especulavam como os seres humanos seriam em 1000 anos ou 2000 anos. A ideia era que nós íamos aumentar nosso conhecimento intelectual, então nosso cérebro ficaria maior. E também teríamos máquinas para fazer basicamente todo o nosso trabalho físico, em que usamos as mãos. Nós nos tornaríamos seres praticamente inertes. E se eu analisar esse primeiro conceito do futuro da raça humana, posso dizer que é parecido com o padrão tradicional do alienígena Grey, o ET de Roswell. Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo. Da nossa própria espécie do futuro. Considerando os avanços científicos do último século, será possível que os humanos do futuro tenham descoberto a habilidade de viajar no tempo? Seriam eles os chamados visitantes que foram registrados ao longo dos séculos? Ou seriam seres de outro mundo que dominaram a viagem através do espaço-tempo? Talvez as respostas possam ser encontradas não aqui e agora, mas em outro lugar e em outro momento.